Sejam bem-vindos para mais uma live do Jardim Jasmim Manga. Estou muito feliz. Muito feliz com esse tema. É um tema que me encanta muito. É um tema que sempre aquece, me aquece muito, o meu coração também. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma convidada que está se desdobrando lá da Itália para estar acordada hoje. E lá está mais tarde do que aqui, né? E estamos muito felizes de recebê-la. Antes de começar, eu vou, enquanto as pessoas estão chegando, e esse tema é o tema da arte, eu gostaria de começar com um poema sobre a arte, que traduz muito sobre a arte. Então aproveitem e logo eu chamo a nossa convidada. Tenha paciência com tudo não resolvido em teu coração e tenta amar as perguntas em ti, como se fossem quartos trancados ou livros escritos em um idioma estrangeiro. Não pesquise em busca de respostas que não te podem ser dadas, porque tu não as pode viver, e trata-se de ver tudo. Vive as grandes perguntas agora. Talvez em um dia longínquo, sem o perceberes, te familiarizares com a resposta. É um poema de um poeta alemão. Eu acredito que a pronúncia seja René Marie Rilke. Me perdoem se eu falei o nome dele errado, mas é um poeta que escreveu alguns poemas em alemão e em francês também. Então, estamos bem na live. Vou chamar a nossa convidada agora. Tá chegando. Olá, Jussara. Oi, Tudo bem? tudo. Você tá me vendo? Eu não tô te vendo. Ele tá buscando você aqui, ainda não consegui te encontrar. Tá. Talvez ele vai demorar. Esse mesmo problema aconteceu com a live da Beth. Ah, é? Ela com... Aham. Você quer tentar entrar de novo para a gente só poder te encontrar? Vou tentar. Tá bom. Olá, todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Muito feliz. A gente sempre precisa resolver alguns problemas técnicos, mas eu acho tão especial ver a pessoa, o nosso convidado, que ela vai entrar de novo, ok? Vou ver se eu chamo ela aqui. Vamos aguardar. Oi, Jussara. Oi. Ele ainda tá te buscando. É que eu tô muito longe. Foi tão Pode ser. fácil aquele dia que a gente falou, né? Foi. A gente sempre faz um teste, né? Antes de começar, a gente entra na surdina, faz um teste com as lives, mas na hora H sempre dá um probleminha. Por algum motivo, não sei se deve ter algum celular ou de repente de alguém próximo ou só o seu. Não, só o meu mesmo. É, Sim. eu acho então que a gente vai. Vamos fazendo a live assim. Sim. Tomara que ele logo entre. Pois vamos aguardar, mas pode ser que ele não entre também. Mas vamos conversando assim. Sim. Aí de repente ele carrega. É, Bom, estranho. é, talvez seja porque você está muito longe mesmo, né? Que veio da Itália.
Não sei, não sei, porque aquele dia a gente falou e foi super rápido. E, Uhum. e também quando eu falo aqui com em outros meios também é muito tranquilo. Então eu não A sei. Rita está sugerindo da gente deixar você solicitar para mim de novo. Vamos tentar de novo? Tá, vou tentar. Uhum. Tá bem. Só tem o perfil dela, assim, do Jussara. É, Rita, você tá perguntando, né? Só tem o dela. Ah, tá me chamando? Vamos ver, vamos torcer os dedos. Sejam bem-vindos, todos que estão chegando. Agora foi. Só que tá pausado. É, ele tá te procurando. Bom, vamos continuar assim. Quem sabe ele consiga te carregar, tá bom? Tá. Ela solicitou, a gente tentou aqui, e ela solicitou, eu aceitei, mas continua no mesmo processo. A gente vai tentar assim, de repente ele consegue carregar logo, Sim, tá bom? isso. Então seja bem-vinda, Jussara. É Obrigada. uma honra ter você aqui com a gente no nosso espaço virtual, Jasmine Manga. Esse é um tema que eu estava esperando bastante, que é um tema que eu tenho muita afinidade, apesar de não ter trabalhado muito estudado muito sobre a arte, assim como você fez, né? Uma oportunidade tão grande, tão bonita, mas é sempre muito quentinho para mim quando eu lido com a arte, seja na pintura, na argila, na música. É um lugar que realmente me traz um conforto muito grande. E eu acredito que não só para mim, mas acho que para muitas pessoas. Então, muito obrigada por aceitar esse convite, mesmo de tão longe e estando acordada tão tarde aí na Itália. E, e a gente gostaria que você se apresentasse, então, mesmo a gente não conseguindo te ver, mas conta um pouquinho de você pra gente. Para mim também eu fiquei muito contente com o convite, né? Porque é uma possibilidade de estar Uhum, próxima desses conteúdos, próxima do Brasil, porque aqui sim. esses conteúdos ainda não surgiram tão vivos, né, para mim. Então é Aham. sempre uma possibilidade importante e muito prazerosa também falar sobre a arte, falar sobre escola, Jardim Waldorf, né, antroposofia. Bom, a minha formação é em pedagogia, né, uma pedagogia tradicional. Depois eu Uhum, fiz a formação em pedagogia Waldorf e, por uhum, último, a formação na terapia artística antroposófica. uhum. É importante falar, né, que a gente está falando sobre o ponto de vista antroposófico, porque acho que tem outras pessoas que podem estar ouvindo Uhum. e é importante saber essa linha, né, que a gente está, o foco que a gente está trazendo. E, Ótimo. bom, eu trabalhei na escola Turmalina como jardineira, fundei a escola, o Jardim Magé, que hoje a Beth coordena. Uhum. A Beth que E fez a live com a gente na semana passada. isso, isso. Aham. E, e aí trabalhei com a terapia artística no Brasil, com vários cursos, formação, né? Enfim, Uhum. é o trabalho que no momento eu estou focando, mesmo estando aqui na Itália, né? É o meu foco e caminho que eu pretendo fazer. Que ótimo. E esse curso de terapia artística, ele tem quanto tempo? É um tempo bem longo, né? Ele é longo, ele é uma formação de 5 anos, Aham. com módulos de. A minha formação foram módulos de em torno de 15 dias por módulo, né? Quando a Uhum. gente ia. Então, é uma formação bem extensa. Uhum. Quase uma imersão. É uma imersão, é. É uma imersão. É. Legal.
Bem intenso mesmo. É. Uhum. Legal. E a formação Waldorf Bom, eu fiz primeiro, né? Já faz muitos anos, eu fiz em Botucatu. Também foi uma formação mais demorada do que hoje as formações acontecem. A, a formação ela foi em torno de 3 anos. Mas eu uhum. fiz em 5, porque eu fiz primeiro iniciei num grupo, num local em Botucatu. Aham, Depois esse local deu uma pausa e nessa pausa eu tinha muita vontade de continuar. Eu não queria esperar 6 meses para continuar e estava aham, iniciando uma outra formação que foi o CEPAPA, também em Botucatu. E eu iniciei aham. então nesse local. Então, eu fiz uma formação de 5 anos com módulos que alternavam 9 dias e 13 dias. Então, também foi uma formação bem intensa. Bem intensa mesmo. É, as formações Waldorf, normalmente, elas têm essa inversão, né? Sim, De você estar no local pelo menos com a minha formação, era das 8 às 8 da noite, né? São sim. bem intensas e variadas, tanto da parte intelectual quanto artística, que isso que encanta mais e traz mais concentração, né, no conteúdo. Bom, enfim, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso agora. É, Vamos desenrolando nessa conversa. isso. Eu Que queria, bom. para começar, eu queria falar um poema do Steiner, do Rudolf Steiner, que foi o estudador, o criador, né, da antroposofia, pedagogia, medicina, terapia, Uhum, agronomia, né? Então, enfim, uma infinidade de áreas, né? E eu queria falar uhum. um poema dele que é bem voltado para a arte e que eu acho que ajuda muito a gente já entrar nesse clima do que a gente vai falar. Então, eu vou falar ele bem devagar, ele não é longo, para que a Uhum. gente. Porque ele já está dizendo muita coisa, né? Sobre essa arte, a arte para o humano, né? Uhum. Legal. Ah, o espaço é todo seu e os poemas são sempre bem-vindos. Em dias longínquos, o espírito de tudo que é terreno foi ter com o espírito do céu. E foi assim que ele falou: eu sei falar com o espírito humano, mas peço-te dar-me aquela língua pela qual o coração do mundo fala ao coração do homem. Foi então que o bondoso Espírito Celeste deu ao espírito terrestre a arte. Lindo. Obrigada. Ele é muito bonito, eu acho que para esse tema, ele é importante, porque ele traz esse ambiente mesmo, né, do que é viver a arte, né? Uhum. Eu acho que eu penso que o nosso foco é a arte para a criança do primeiro setênio, né? Primeiro setênio, eu estou falando de criança de 0 a 7 anos, Uhum. e também pensando nesse momento, as crianças em casa com a família, por mais tempo, né? Porque num ritmo normal, elas dividem esse tempo da casa com o ambiente da escola, do jardim de infância. Uhum. A gente fala jardim de infância ainda na pedagogia Waldorf, né? As escolas usam a educação infantil, esse termo, mas eu Uhum. vou provavelmente mencionar jardim de infância porque foi o que eu me habituei a falar também, né? Mas a gente está Sim. falando da educação infantil. Então, o foco, né, seria esse, e pensando nesse momento de quarentena, né? Que Uhum. as famílias precisam ser criativas, precisam organizar horários, muitos, a maioria, trabalhando em casa e precisando conciliar com
os cuidados e a atenção com a criança. Uhum, sim. Só antes de você começar, só queria falar para as pessoas que participaram das nossas enquetes de perguntas, né, para esse tema, que a Uhum. gente vai tentar sanar durante a nossa conversa aqui. E que eu vou Sim, trazer as perguntas daí também. tá bom. Então tá, então eu penso assim, eu fiquei organizando, né, essa live e os pensamentos e ordenando para poder fazer uma linha de pensamento e Aham, também a gente fica um pouco ansiosa porque quer poder falar o máximo que sim, pode, né? sim. Poder ajudar o máximo que pode, não deixar ninguém desanimar nesse período que é tão delicado, né? Uhum, Então, o que eu imaginei começar foi falando sobre o que a criança deseja, né? Essa criança pequena de primeiro setênio, o que ela deseja, né? Porque uhum, muitas vezes o adulto que está no cuidado com ela imagina que ela deseja um grande acontecimento, coisas grandes, muitas coisas, né? Quantidade. uhum, Na verdade, o desejo dela é muito simples, né? A criança pequena, ela é simples, tem um desejo uhum, simples. E o primeiro que para ela é importante são os cuidados, né? Esses cuidados dentro da casa, o afetivo do pai, da mãe, ou quem estiver com ela, né? Às vezes tem uma avó também, né? Alguém mais da família, uma cuidadora. Então, nesse momento do ambiente da casa, a criança deseja e precisa, e é o mais importante esse cuidado afetivo, uhum, esse calorzinho, né? Do ritmo, dos horários para banho, para alimentar. uhum, Isso já muito artístico, porque o próprio ambiente do Jardim Waldorf, ele já é um ambiente artístico. Educar é uma arte. E esse espaço do jardim é onde a arte acontece, né? Ela pode ser uma mesa, pode ser um quadro, pode ser um vaso. Então, esse espaço do jardim, ele é um espaço de arte, naturalmente artístico, né? uhum, E a casa também pode ter esse mesmo caminho, né? Essa mesma intenção. uhum, A criança, na verdade, é que acaba mostrando isso para os pais, né? Quando ela participa de uma escola Waldorf, de um jardim Waldorf, é a criança que leva, né? Essas ideias para os pais, acorda um pouco para esse olhar mais artístico. Então, a casa também pode, né? Ser um pouco como esse jardim que os pais jardim de infância que os pais chegam e enxergam, né? Tudo que acontece, toda aquela beleza quando chega de manhã e tem um vaso de flor, sente o uhum. cheiro do pão assando. Esse é o ambiente de calor, de acolhimento que a criança é o que primeiro ela precisa, o que ela Uhum. deseja e é muito simples. Eu estava pensando aqui, Jussara, que normalmente a casa é arrumada quando se recebe uma visita, né? Você coloca uma Sim, toalha diferente, coloca um vaso, mas e por que não fazer isso todos os dias, né? Para sim, sim. um ambiente em casa, com as crianças, principalmente com as crianças que elas têm esse olhar tão aguçado, né? Para esses detalhes que são talvez uma delicadeza que às vezes passa desapercebido, mas para elas envolve muito e nutre elas, né? Sim, sim, isso mesmo. Então, pensando em arte, né, isso também é pensar em arte. A primeira coisa que a Uhum, criança deseja
é isso, né? E aí, a partir disso, a gente pode, então, já que a gente já entrou em falar da casa e do espaço do jardim, falar Uhum. de uma forma artística desse espaço físico, interno, da casa e do jardim de infância. Então, pensando no Jardim Waldorf, né, que, como a gente já falou, os pais chegam e veem todo esse preparo, né, existe um preparo anterior. E esse preparo já Uhum. começa desde a cor da parede, né? Uhum. É pensado na cor que vai trazer calor, que vai acolher a criança. E E isso é pensado no jardim. Isso não significa que os pais agora precisem sair correndo e pintar as paredes da cor que, né, ou trocar as cortinas, porque tudo é pensado no Jardim Waldorf, né? Pensa essa cor de parede mais no tom pêssego, as cortinas no tom carmim, vermelho, magenta, né? Essas cores quentes que acolhem a criança, deixa quentinho, deixa caloroso, Uhum. como o útero da mãe. Uhum. E em casa, não é, a gente não está sugerindo que se mude a cor, mas o que eu posso fazer nesse ambiente da minha casa que fique mais acolhedor, mais calorzinho, né? De repente Uhum. um pano que eu coloco numa mesa, num sofá, né, que tem nesses tons que eu falei do magenta, Uhum. e então pensar o que eu tenho também já na minha casa, porque também a criança não quer uma superprodução, ela quer o belo nessa fase, né? O belo, o bom, mas eu não preciso fazer um investimento nisso. Uhum. E então as cores, né, desse ambiente são importantes também, né? Eu posso ter uma cortina branca ou transparente na minha casa, mas eu posso pôr ali um lenço, um paninho com uma cor para dar mais calor, né? Isso Uhum. pode ser um momento especial, o dia do aniversário, uma data, né? Como a Páscoa, São João agora, né? Uma Uhum. data bem propícia para trazer calor, né? Calor e luz. Então, a gente falando de cor, né, pensar um pouco sobre isso. E também no ambiente da casa, como acontece no jardim, fazer uma observação, né? Na minha casa, eu vou falar da casa, porque do jardim isso já acontece. Então, entende-se que Aham. tudo que eu estou falando né, como sugestão para os pais na casa, é porque são coisas que o Jardim Waldorf pensa. Então, a gente vai estar contando para os pais isso, como é que um Jardim Waldorf pensa. E que eles também podem é, fazer isso em casa, né? Trazer esse mesmo olhar em casa. E aí olhar para sua casa, né? E, e observar onde na minha casa entra mais luz e menos luz, né? Qual Uhum. o ambiente, qual o espaço da casa? Porque é importante na casa ter locais com mais luz e locais com mais sombra, né? Mais Uhum. escurinho. A criança gosta do escurinho. Quando ela está no jardim, ela faz as cabanas, ela entra debaixo dos panos, debaixo das mesas. Elas Debaixo da adoram saia. debaixo da saia e do avental da professora. Para elas, isso é tudo, porque traz esse calorzinho, é segredo, é fantasia, é uma mágica, tem movimento nesses tecidos e tem essa textura, né, gente? Tudo que a gente vai falando, a gente pode relacionar com os sentidos. Uhum. Então, na casa, existe isso?
Ou será que a casa está muito iluminada demais? Uhum. Ou será que ela está muito escura? Então, observar, né? Onde é que tem luz e sombra. E isso é durante o dia todo, né? E é à Uhum. noite também, porque à noite a gente vai ter a luz artificial e a natural da noite. Mas que luz, essa luz artificial, como que eu lido com ela a partir de um determinado horário? Ela precisa ir baixando, porque se eu Uhum. continuo com ela na mesma intensidade que ela estava no início da noite, eu vou agitar essa criança. Então eu vou ter mais Sim. trabalho para que eu vá levando ela para o sono. Então essa luz precisa abaixar essa luz, né? Deixar uma penumbra e manter um pouquinho dessa luz e essa escuridão também, né? A luz só é Colo- possível com a escuridão. E às vezes não precisa nem fazer uma mudança muito drástica, a não ser colocar um tecido por cima de um abajur ou de uma É, lâmpada, né? é, Que já deixa um clima mais de soninho, de é, aconchego, né? é, né? Tomar cuidado com a escolha do tecido também, porque se ele for sintético, corre um risco, Sim. dependendo do abajur, né? Mas também não é por tanto tempo, mas também hoje tem essas tomadas que é só trocar, elas são muito simples, você troca e elas vão regulando a intensidade da luz também, É, né? isso aí. Ou acende uma vela, sabe? Um dia especial. Uhum. Hoje nós vamos, antes de dormir, um tempo antes, preparar o ambiente com uma vela. Enfim, né? A gente vai dando sugestões ou um abajur com uma lâmpada mais fraca também, né? Uhum. Sugestões para que os pais possam dizer, eu tenho um abajur, eu tenho onde pôr uma vela, eu tenho um Uhum. tecido bonito que vai ficar legal, né? É ser criativo, papel de seda, Uhum. com essa questão luz e sombra. Então, aqui eu já estou falando de arte. Eu estou falando de Uhum. luz e sombra na arte, né? Que acontece no Jardim Waldorf, luz e sombra, e que pode acontecer em casa também. Então, estou falando desse ambiente interno. Também, nesse ambiente, os cheiros, né? O preparo da comida, o cheiro que essa comida tem, o calorzinho que essa comida traz. Uhum. A criança poder participar disso, de, de pegar os legumes, ver as cores, as formas, né? Peso, isso tudo na Uhum. vivência, isso é uma infinidade de coisas, né? Mas é arte porque a gente está indo na cor no mais puro que a cor é, que é onde ela está, que são nos Sim. alimentos, nas coisas vivas, né? Aham. E, e também no arrumar a mesa, né, para comer. Então, assim, que toalha eu vou colocar, que eu escolhi para esse dia, junto com a criança, mostrar, né, alguma coisa sobre a toalha. Às vezes tem uma flor, às vezes tem só uma cor. O que que eu posso colocar nessa mesa? Né? Um vasinho com flor, uma pedrinha, uma vela. Também perguntar para a criança, né? Como que a gente pode deixar essa mesa mais bonita? Os Uhum. pratos, como que a gente pode arrumar os talheres? Então, isso é desenvolver um olhar, né? Um olhar artístico, um olhar mais sensível, é tornar prazeroso esses momentos. Isso acontece no jardim, né? Tudo E isso isso, acontece no e jardim. isso traz muito mais interesse para elas, né? Para as famílias que têm dificuldade da criança sentar à mesa, de comer, né? De saborear os alimentos diferentes. Isso já traz um incentivo para elas, né? A participação na cozinha, né? Ajudar a escolher o adereço para colocar na mesa. Com certeza elas vão se sentar à mesa e vão saborear muito mais o alimento, né? E participar desse momento
com mais afetividade. Sim, sim, isso é vivo. Então, quando se fala dessas vivências, elas precisam ser vivas, né? Ser Uhum, plenas de sentido para essa criança. Eu estava falando como eu estava falando de luz e sombra, e vou aproveitar já antes que eu esqueça, porque eu lembrei que o Monet, ele trouxe essa questão de luz e sombra, do efeito que elas causavam, observando a natureza, né? Como os objetos se comportavam com essa luz e sombra, né? Nas diferentes horas do dia, nas estações, né? uhum, E ele fez parte do impressionismo, então ele trouxe bem isso. E o Monet, ele tem umas pinturas que elas podem ser mostradas para as crianças, né? Porque tem cor, são pinturas que tem temas que pode ser escolhido para a criança. Como uhum, observação, como olhar de cor, né, como é bonito, enfim, não como um conteúdo intelectual. Mas olhar uhum, a obra de arte com a criança, escolhido com antecedência, é muito rico e é muito importante. Sem querer dar nome às obras, ao pintor, apenas como algo prazeroso, como sensação de cor, né, das cores. uhum, E o Caravaggio e o Rembrandt também, eles trouxeram muito essa questão de luz e sombra. uhum, Então, só que o Caravaggio e o Rembrandt são pinturas um pouco mais acredito que para o mundo adulto, um pouco mais pesado. Mas é importante uhum, que esse adulto que está com a criança, se ele quer apurar esse olhar, ter uma sensibilidade de qualidade para a criança, é importante estar vendo obra de arte, ouvindo boa música, vendo bons filmes, né? Isso, ouvindo instrumentos musicais, isso é arte, tudo é arte. Tudo isso é arte. E, e aí a gente Inspira, pode né? lembrar, inspira, traz uma qualidade anímica muito bonita para esse adulto que vai refletir na criança. Porque esse adulto está Uhum, preenchido de algo que é bonito, que é belo, né? E que é bom. Então, isso reflete, como que uma luz, um calor na alma que reflete para a criança também. E aí a uhum, gente fala aqui das Madonas, né, do Rafael. Tem uma sequência de Madonas dentro da antroposofia e que elas são terapêuticas, né? Elas são arte, mas elas são muito terapêuticas. Dentro da terapia artística é muito usado para esses processos terapêuticos. E dentro do jardim de infância, né, quando as pessoas visitam, passam a frequentar, elas vão encontrar esses quadros com as Madonas, a Madonna Sistina, que é a mais comum nos jardins de infância, porém uhum, todas elas podem ser usadas, né, porque elas têm um movimento nelas importante para o jardim de infância, que são as cores, né, essa cor do sangue, do céu, do coração, uhum, a coisa do coração, o gesto da Madonna, do corpo da Madonna, dos braços da Madonna, o gesto da criança com a Madonna. Então, como que uma imagem desse mesmo movimento e gesto que a mãe faz com relação à criança. E o pai também, vamos falar assim, porque hoje os pais estão muito presentes, né? Também fazendo esse gesto de acolher, de cuidar, colocar no uhum, colo, nos braços, estão muito mais participativos.
Então, trazer para a criança esse gesto, né, de cuidado, de acolhimento, de resgate desse papel, desse cuidado. Até por conta da criança tão cedo precisar ir para um jardim, né, para uma escola, que Sim. vida moderna hoje exige um pouco disso. Então, essas Madonas, elas não estão ali como uma ideia de religião, né, mas como religiosidade, que tem diferença, assim como a natureza é Uhum. religiosidade, né? Elas estão ali por esses motivos, né? Por resgatar, por trazer esse calor do cuidado, né, para a criança. Em casa, Uhum. claro, quem tem a possibilidade não precisa ser um quadro, pode ser às vezes uma imagem num cartão que coloca numa estante, numa mesinha. E então também pode ter, né? Às vezes, muitas vezes a gente encontra Madonas que não são do Rafael, mas que tem também cores que são bem especiais também para a criança. Então, por isso também precisa apurar esse olhar para poder fazer essa escolha, né, de que obra eu posso mostrar para a criança e o que eu não posso, porque ainda não é Uhum. o momento, né? Uhum. Eu gosto sempre de trazer alguém do Brasil, a Tarsila do Amaral. Eu sou muito fã dela. Eu trabalho muitas coisas na terapia artística com a Tarsila do Amaral. Aham. E ela tem cores, né, que a gente pode bem estudar a teoria das cores, e também são cores vivas, são cores, muitos quadros com cores puras, que a criança pode estar olhando. Tem pinturas dela e tem no Brasil a gente fala muito de Nossa Senhora, mas ela é uma Madonna também. Também tem. Uhum. Não, ela não é tão assim redonda que nem essas do Rafael, né? Porque a criança precisa desse redondo, desse envolvimento. Mas Aham. ela tem cores, né? Ela tem flores. Ela é muito alegre também. Uhum. Então, o adulto que tem a criança, que está no cuidado com a criança, se ele deseja um adulto para o futuro mais sensível, com qualidades de valores, com desenvolvimento da alma, ele precisa também se preparar para isso, ele precisa também apurar as suas percepções, o seu olhar, as suas Uhum. escolhas, para estar com essa criança, porque é nessa, é nessa fase de primeiro setênio é onde vai ficar impresso tudo que a criança vive. É a Uhum. base do futuro de um adulto. É esse primeiro Uhum. setênio. Então, eu, Sim. durante anos da minha vida, eu ouvi que a educação infantil não era tão importante, que muitas vezes a criança nem precisava ir para a escola. Aham. E, claro, se uma criança tem o privilégio de ficar mais tempo em casa, nesse primeiro setênio, isso é um ganho, mas porque ela está na casa dela, ela está tendo um Uhum. privilégio, não porque não seja importante esse cuidado, o cuidado permanece. E a escola precisa estar muito preparada, precisa levar com muita seriedade esses cuidados desse primeiro setênio, porque aí é a base. Então, tudo que se oferece para ela nesse primeiro setênio, nessa fase, tudo que ela vivencia dentro do ambiente da casa ou dentro do ambiente da escola, isso corre na corrente sanguínea dela, né? Uhum. No etérico dela também. Então, isso vai para o metabólico. Tanto aquilo que é bom, que está sendo bem feito, bem cuidado, como aquilo que não é tão bom, Uhum. né?
Porque Então, ela não tem barreiras, né? Ela é não. Ela, pura, é uma esponja nesse momento, né? Ela absorve tudo sem muitas peneiras, né? Sem saber escolher muito o que é bom e o que é ruim. Então, ela absorve tudo, né? isso. Eu gosto de dizer que ela é um olho, um completo olho, Uhum, porque tudo ela vê, mesmo quando você não faz fisicamente na frente dela, e isso. isso entra, né? Então ela é pura imitação nessa fase. Então, o que é bom vai estar ali na corrente sanguínea dela, aquilo que não é tão bom também. Então, é Uhum, preciso essa preocupação, né? Porque isso vai, no futuro, quando ela for maior, na vida adulta, isso vai ser transformado, né, no organismo dela e vai ser transformado uhum, em alma, em corpo, em espírito. Então, é muito sério esse primeiro setênio, né? É a uhum, base. Não que os outros não sejam, todas as fases, mas essa é a base. Então, por uhum, isso que a gente fala, né, tanto desse cuidado que o adulto precisa ter diante da criança e no seu processo de desenvolvimento como profissional que vai estar com a criança uhum. e como também os pais, né, ou os avós. Claro que dos avós ou de alguma tia que vai cuidar, então a gente não pode exigir, principalmente dos avós, muito sobre Uhum, isso, porque já é também um privilégio estar com os avós, né, nos dias de hoje. E o sim. cuidado que esses avós oferecem é de outro âmbito. Então, tudo que esses avós fazem é perdoado, porque eles também já estão num mundo mais espiritual, e eles estão mais próximos das crianças. Sim. Mas o educador, né, o professor, os pais precisam realmente buscar um autoconhecimento, um desenvolvimento para trazer uma qualidade de, de cuidado, de vivência com a criança. Isso. Você comentou, Jussara, dos avós, é tão interessante porque o jardim, ele é, na verdade, é para ser uma réplica, entre aspas, de uma casa, né? E, e se pensar nas várias idades das crianças, porque dentro da pedagogia Waldorf, o jardim acolhe crianças de várias idades, né? Tanto no Jardim Jasmim Manga, é de 1 ano e 6 a 4 anos, todas no mesmo ambiente, como se fosse a casa da avó, né? Isso, Então, é, trazer esse acolhimento de uma casa que a gente faz no jardim. É justamente esse calor que se tem dentro de uma casa que a gente está tentando trazer esse momento para elas fora de casa. isso é. E, bom, e aí a gente chega então na arte no humano, né? Nessa figura humana que vai estar diante da criança. Aham. Bom, só falar, só para falar dessa parte dessa arte no humano que vai estar com a criança, poderia fazer uma live só separada, porque aí a gente pode estar falando de cor, né, e temperamento e teoria das cores no humano e muito individual também, né? Uhum. Porque, bom, falando primeiro de cor e vestimenta e acho que um pouco desse humano externo, né? Porque a gente falou desse interno desse autoconhecimento, desse cuidado de observações e pensamentos, né? E tá vendo coisas bonitas, enfim. Mas Uhum. falando também desse humano externo, né? Essa figura, Uhum. porque se a gente fala em arte no jardim, esse humano também é uma obra de arte, né? Precisa também
se trabalhar como uma obra de arte, né? Com aquele cuidado, com a escolha, né? A professora Uhum. Waldorf, ela escolhe como ela vai se vestir, o que ela vai usar. É pensado isso. Como eu vou refletir na criança se eu usar isso ou aquilo? O Uhum. que que eu desejo quando eu coloco um avental mais comprido, de uma cor magenta, de uma cor carmim? O que que eu desejo Uhum. com isso? Mas eu gosto desse avental, eu gosto de usar Uhum. vestido, eu gosto de usar saia. Isso é verdadeiro para mim? Porque não pode Uhum. ser algo só porque alguém disse, Sim. né? Precisa ser verdadeiro, eu preciso ser autêntica, porque a criança sabe quando eu sou autêntica, quando eu sou verdadeira ou não. Então, não Uhum. pode ser uma regra, não pode ser rígido. E, né, isso eu falo da professora, também falo do adulto que está com a criança. Que cor eu Uhum. gosto? Ah, que cor eu gosto de usar? Que cor fica bem em mim? Porque a mesma cor que fica bem em você não fica em mim, e vice-versa. Uhum. Eu posso Sim. até gostar, mas eu gosto tanto de tal, por exemplo, o amarelo em mim já não é tão favorável, dependendo do tom do amarelo. Mas eu gosto do amarelo. Então, eu faço um estudo qual é o amarelo que fica bem em mim, né? Então, assim, pode parecer. É que a gente que trabalha com criança e com arte, isso para a gente se torna uma coisa mais natural. Então, às vezes, Uhum. falando isso, os pais ouvindo, podem pensar assim: poxa, mas agora eu vou ter que ficar entendendo disso ou me preocupando com isso, às vezes num dia corrido que eu visto a primeira coisa que encontro, né? Mas é Aham. porque a gente está falando numa linguagem que a gente já está habituado e numa linguagem mais artística. Então, que cor acalma? Que cor agita? Que cor me Uhum. acalme ou me agita, né? Então aí a gente também entra, né? Isso aí a gente pode ir para um caminho de temperamento, enfim, mas não, mas também só objetivamente a cor, né? Então observar primeiro no adulto, né? Qual é o que que acontece, qual que é a resposta dessas cores e depois também poder olhar para a criança, né? O que que eu visto Uhum. na minha criança? Como cor, né? Que cor é legal para minha criança, que cor não é tão positivo, porque eu vejo que põe essa cor agita muito, Uhum. que conforto essa roupa tem, esse calçado tem. Então, claro que a gente fala de cor porque eu estou focando na arte, né? Mas também saber usar o que é confortável, o que tem um tecido mais natural, é arte, Uhum. né? Porque é outra qualidade que eu vou dar para minha alma, para o meu físico, para minha alma e até para o meu espírito. Uhum. Então, enfim, olhar também para essa parte externa do adulto é importante, né? Como é que tá meu cabelo, né? Como eu arrumei, porque às vezes chega um final de manhã numa escola, ou no final de tarde, as professoras estão de cabelo em pé, porque é muito movimento, é constante, Uhum. né? Ela se prepara, ela se arruma. Tem um determinado momento que ela precisa dar uma olhada no espelho, porque, né, se ajeitar um pouco, porque às vezes está tudo pontudo, né? O que que a ponta causa também? Então, assim, são tantos detalhes que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Uhum. De cuidados. Então, Uhum. né, falando assim um pouco dessa parte de cuidado humano, pessoal, externo. Uhum. Bom, falei do ambiente interno, da pessoa interna, da pessoa externa e agora o ambiente externo, que também é cheio de arte. Então, bom, pensando em pandemia, né? Agora, ambiente externo é muito particular também, né? No jardim de Uhum. infância, normalmente tem quintal.
e ali tem um mundo, né? Um mundo de arte. Nesse momento agora, com a pandemia, as situações devem ser diversas, porque tem gente que mora em casa, tem gente que mora em apartamento, tem gente que mora em Sim. apartamento grande, gente que mora em apartamento muito pequeno. Então, a gente precisa considerar tudo isso e procurar trazer ideias, trazer possibilidades que ajude todo mundo. Bom, falando de um modo geral da parte externa, de um jardim, de um quintal, até de uma praça, eu não sei como as coisas estão aí. As informações que eu tenho aqui é que tem parque que está fechado, Uhum. enfim, mas eu também tenho visto que tem aglomeração de pessoas em praças, em ruas, ruas, né, Sim. mais movimentadas, de final de semana. Então, eu não sei exatamente como isso está se dando aí, mas pensando primeiro nesse ambiente externo de jardim, de praça, que é uma possibilidade, às vezes próxima à casa, um jardim de prédio também, né? Tem prédio que tem a parte de externa, que tem jardim, né? Uhum. De ter essa vivência com a criança, né? Quem está morando em casa, quem mora em casa, tem um privilégio, né? Porque tem um quintal lá seguro e lá aí tem muitas possibilidades, né? Nas árvores, no chão, nas flores, nas pedras, na terra. E eu tô muito triste porque eu tô pausada, porque eu tinha separado aqui. Eu sou uma Hum. pessoa, como eu trabalho com arte e já fiz muito trabalho com observação guetianística, eu sou uma Aham. pessoa que eu saio na rua, eu não me contenho, então eu junto muita coisa. Flor, folha, Uhum. e aí eu seco, né, essas coisas, e depois isso se transforma em arte. Se transforma em arte como observação antes de secar, porque ela tem uma cor determinada, e depois que ela Aham. seca, ela modifica um pouco essa cor. Ela modifica a Aham. cor, textura, transparência, então é incrível, eu acho isso incrível. E eu fiz isso e separei para mostrar, né, para que os pais pudessem ver como a natureza oferece tudo e a gente não precisa comprar nada para poder estar com a criança. Só que eu não vou Será conseguir que a mostrar. gente. Hum, Mas você pode me encaminhar, Jussara? Já que a gente não está conseguindo, a gente tentou já entrar, né? Algumas vezes não aham, conseguiu. E a gente também já está meio que tendendo para o final ali, eu estou preocupada um pouquinho com esse tempo. Mas tá. você poderia me mandar e eu coloco no nosso Stories. E Eu aí vou. eu já coloco lá, que é Eu para acho que indicação. vou fotografar Isso. e aí eu vou mandar. Então, o que que acontece? Eu seco, existem prensas, né, de papel com madeira hoje em dia para você secar. Eu tenho uma pequenininha Aham, que é de bolsa e tal, é bem legal. Mas legal. também no meio de livro, né, se coloca no meio do livro e Uhum, elas deixam um tempo ali, elas secam. E depois isso legal. pode se transformar em arte feito com a criança, né? Um mobile, colar na janela, fazer um cartão. Então, as possibilidades são inúmeras. Aham, Também, agora eu vou falar então algumas ideias, né? Também pegar essas folhas, essas plantas, colocar uma folha em cima e a criança pintar, então vai sair ali a forma daquela planta. aham. Pegar uma flor, uma planta fora e relacionar com o que tem dentro de casa, com alimentos, com objetos, fazer relações de cores, né? Uma Uhum. seleção de cores. Tingimento com plantas com alimentos, então assim, a beterraba, a cebola, o Uhum. café, cenoura. Os alimentos têm cor. O repolho fica bem bonito. Tingir Repolho roxo.
Legal. O repolho roxo, mas o mesmo outro repolho dá Outro um tom também. bonito. Aham. Então, fazer tingimento com tecido. Precisa ser um tecido de fibra natural. Então, um algodão, uma malha de algodão. Às vezes, uma camiseta velha, cortar Uhum. pedaços de pano, que isso depois vai se transformar em um material para a criança brincar, né? Uhum. Trazer essas cores. Feijão. A Rita da Ruanda que Feijão, fez. feijão, Até Então, as próprias flores, né? A isso. lavanda, se tinge bastante. Isso, a lavanda, além do cheiro, né? Então, O agora cheiro. essa época de São João, da Menina da Lanterna, os pais podem fazer uma lanterna com a criança, fazer com vidro e colar Uhum. essas folhas, né? Então, Sim, boa ideia. essa transparência para a criança, ela é muito sonhadora, ela é muito da fantasia. Então, é importante, ela é leve, né? A criança, a partir Uhum. disso, ela cria, né, muitas coisas. Então, mas que tudo isso, tudo que é feito com a criança, que seja pleno de sentido, que tenha algum Uhum. sentido e utilidade. Não colar lá as folhas e aquilo não ser nada. Precisa ser Uhum. útil para algo, né? Uhum. Fazer massa também de trigo em casa, massinha de modelar com trigo, isso também, não sei se vocês já fizeram, se vocês têm receita. É, a gente não fez, não. A gente lida mais com os pães, né? Para ser algo útil, então, ao invés de elas pegarem uma massinha, elas modelam um pão ao amassar, É, que é uma isso. arte também, né? De É, cozinha. E aí depois vai então. ter uma utilidade que elas vão se alimentar com o pão. Ou a argila, para quem tem, às vezes, argila em casa, Sim. Aham. também pode pensar em algo, né? Pintura com terra, Uhum. né? Então, às vezes, a própria terra que tem lá no Terra. quintal, né? Peneira É. ela para ela ficar fininha e depois pode pintar seco mesmo, com a própria terra. Não Uhum. precisa, preparar a tinta de terra, porque isso já dá mais trabalho. Fazer E dá até bonequinhos. nesse passeio, né? De repente sair para passear, se tiver uma praça ou um local que dê para passear com a criança, buscar cores diferentes de terra, né? E Isso. aí ter Uhum. várias matizes de terra para fazer um desenho. Almirante Tamandaré tem bastante, né? Quem tiver a Hum. possibilidade de fazer um passeio, fazer bonequinhos também com galhos, tá? Que Uhum. tenha formato de perninha e aí faz os bonequinhos, pode botar pedacinho de tecido para roupinha, né? E a partir disso inventar histórias. A criança tem um mundo dentro dela. E aí ela mesma pode inventar uma história, né? Aham. Além das histórias que os pais podem contar para ela e depois ela criar algo também a partir dessa história, né? Criar com a massa do pão, Uhum. ou criar com esses galinhos, ou com as pedrinhas, enfim. A natureza tem tudo que essa criança de primeiro setênio precisa, né? Uhum. E, e é sempre assim, eu gosto sempre de lembrar uma coisa, que tudo que é feito com a criança, histórias que são contadas, aquilo que é observado, que não através do intelecto, né? O que que Uhum. acontece quando com a criança, eu intelectualizo aquilo que estou fazendo com ela? Eu vou causando uma rigidez nessa criança. Então, Uhum. assim, eu preciso entender que quando eu mostro uma obra de arte, isso eu estou falando do primeiro setênio, mas eu acredito que ainda um pouco no início do segundo setênio precisa esse cuidado. Uhum. Que eu não tente explicar para a criança aquela obra de arte com o meu intelecto Aham. e tentar trazer para ela esse conteúdo, né? Da- Jussara, deixa eu só te interromper, porque a gente já tá para encerrar. Eu vou te Uhum. chamar de novo para a gente continuar esse assunto que eu acho bem interessante. Ah, Então, fique aí, entra de novo na minha live e a gente também faz as perguntas, tá bom? tá bom. Uhum. Tá, já